Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções no nosso programa semanal. Nesse programa, a gente avalia os gráficos de alguns ativos, ativos que a gente analisa todos os dias, de segunda a sexta, de 8 às 9 horas da manhã. Tá? E nesse fim de semana, no fim de semana, a gente faz a análise semanal, que é uma forma interessante de a gente analisar o que a gente espera aí para os próximos muitos dias. Não mais para o dia seguinte, ou 2 ou 3 dias depois, mas sim para 2 ou 3 semanas para frente. Então é importante ter esse tipo de análise, tá? Temos aqui na tela os meus livrinhos, todos eles disponíveis em Clube de Autores. Cada um desses livros aqui custa menos do que encher o tanque de um carro. Tá? E todos eles juntos custam menos do que um stop que você leva por aí. E ao adquirir, você não só ajuda o canal, mas você também adquire um bocado de conhecimento. Cada livro desse aqui, esse aqui tem 400 páginas cada um, tá? Esse aqui também, todos eles, e com um grande, grande peso em termos de conhecimento que faz falta. São assuntos que geralmente não são abordados por cursos, pelo pessoal aí de mercado. Ninguém fala sobre como fazer hedge para pessoa física, como fazer controle de risco, tudo só fala, bota o stop maior, bota o stop menor do que o alvo. Esquece isso, a coisa é muito mais profunda do que isso, tá? Opções que você pega ali do zero para aprender mesmo do nada, sem nada. O que é uma opção? Não sei, tá? Começa explicando aqui e vai em frente até te deixar com boa parte daquilo que um operador profissional utiliza, tá disponível nesses livros aqui, tá bem? Bom, ontem eu postei isso aqui no Instagram, tá? Também postei no nosso grupo de Telegram, então quem tem o Telegram também viu isso. Isso aqui foi durante o dia, ao longo do dia. Esse aqui é o índice, tá? É o índice futuro. Tá? Acho que isso aqui era o Ibovespa. Não, isso aqui era o Ibovespa. É o Ibovespa. E ele durante o dia rompeu aqui em cima, foi lá na média de 20 e voltou tudo. Nós tínhamos falado sobre isso aqui. Esse é um trade de volatilidade. Olha aqui, o trade foi e o trade voltou. E quando a gente fala de volatilidade, é operar exatamente isso. No final do dia, ainda teve uma subidinha mais nas 2 últimas horas de pregão. E aí o candle acabou desse jeito. Então, o diário do Ibovespa começa a fazer o sinal potencial de que isso aqui vai virar uma congestão. Não temos ainda elementos suficientes. Eu não gosto de apenas 3 toques. Nós temos 1 toque, 2 toques, 3 toques para formar uma congestão. Tecnicamente falando, é possível falar de congestão com 3 toques, mas eu pessoalmente não gosto. Prefiro com 4 toques, fica mais claro, fica mais óbvio. Então, 2 toques embaixo, 2 toques em cima, fica claro. Tá? E a gente pode trabalhar isso aqui. É possível quando formar. Por enquanto, isso aqui é um repique dentro dessa movimentação. Né? Esses 2 candles foram mesmo candles fortes. A gente era esperado algum tipo de repique. Pode ser, se você trabalhar como congestão, que venha buscar pelo menos a parte superior. Se você não trabalhar como congestão, isso aqui pode ser só um repique. Né? Tá indeciso, não está claro o que vai acontecer, não está claro o cenário. Então, melhor coisa a fazer para quem não está já dentro de algum trade é ficar de fora, ficar simplesmente observando. Tá? Quando o cenário não é claro, o melhor a fazer é nada. Tá? E por enquanto não está claro que isso seja uma congestão ainda. É muito provável, mas não temos clareza sobre isso. O semanal do índice já é diferente. Observe que vinha aqui no zigue-zague ascendente, atingiu o topo dessa congestão aqui, que é uma congestão que o índice vem mantendo há alguns anos, tá? Desde 2021, e tentou romper. Não conseguiu, falhou o rompimento para cima, falhou, retornou até a média de 20, veio andando sobre a média de 20, perdeu e fez esta semana um candle baseado nisso aqui, um candle fortemente comprador. Tá? Esse candle aqui é fortemente comprador. Observe que a posição dele é junto da média de 20. Ele tem um volume bom. O candle tem toda a pressão vendedora sendo negativada. Essa pressão vendedora foi negativada no final da semana. O candle ficou positivo e um rompimento aqui acima vai ensejar compra. Tá? Compra, sim. Ah, mas está aqui juntinho da média de 20. Se romper, não vai estar, né? Se romper, vai ter ultrapassado. Então, aqui, isso é um candle comprador para o Ibovespa, por incrível que pareça, apesar da situação aqui ser indeterminada, quando você vai para o semanal, a coisa fica bem mais clara. Normalmente, galera, o semanal é muito mais elucidativo, claro, do que o diário,
e o diário mais do que os 60 minutos, e os 60 minutos mais do que os 15 minutos. Quanto mais longo o gráfico, geralmente mais claro ele deixa o cenário. Cap tem que operar nos longos prazos, é mais fácil, muito mais fácil. Tá? E por isso também, além dos movimentos serem mais amplos, né, também é mais lucrativo, porque é mais fácil. Tá? Quanto mais curto o time frame que você opera, mais ruído existe, mais aquele random walk se torna mais importante, mais complexo é operar. Sempre que puderem, alonguem os time frames. Vão para o máximo que você puder. E o semanal é o máximo, não se opera o mensal. Tá bem? Então, índice Bovespa é isso aí. A gente tem visto recentemente os small caps, dada a diferença que os small caps vêm fazendo em relação ao índice. Tá? Tem sido uma diferença significativa. E isso é importante porque normalmente não é muito diferente. Normalmente o Ibovespa e o Small Caps funcionam, embora sejam ações diferentes, grupos de ações diferentes e tal, eles funcionam mais ou menos numa certa sintonia. Quando essa sintonia é quebrada, como está sendo o caso, observe que aqui há uma certa lateralidade. Aqui tem a possibilidade de formação de uma lateralidade, né? E aqui há uma tendência de baixa clara, um canal de baixa claro. Então, quando essa sintonia é quebrada, nós temos que ficar atento porque os sinais se tornam mais complexos de perceber, mais complexos de trabalhar e com isso a gente tem que botar as barbas de molho, tá bem? Então, o Small Caps vem num canal de baixa no diário, claro, óbvio e nítido. Se você bota os meus desenhos na tela, você vai perceber que aqui tinha um suporte, já era esperado esse rompimento para vir na média de 200, chegou na média de 200, parou e vem fazendo um repique dentro de um canal de baixa. Ah, então isso aqui quer dizer que vai voltar aqui para cima? Não, esse continua sendo um canal de baixa. E a operação no canal de baixa é você vender quando está na parte de cima dele. Isso aqui é um canal de regressão linear. Então, nessa segunda parte aqui, na parte de cima da regressão linear, você sempre procura sinais para vender. Chegando aqui nessa linha, que é a linha superior do canal de regressão linear, você já busca, com motivo ou sem motivo, você já quer vender. Tá? Porque é muito provável que você tenha a volta para continuar o zigue-zague. Uma hora vai acabar, claro, tudo que é bom acaba. E é muito fácil operar canais. E o mercado não vai te oferecer facilidades durante muito tempo, né? Então, uma hora vai acabar. A hora que acabar, você vai tomar stop e aí você vai rever o que você vai fazer. Mas enquanto isso, enquanto não sair do canal, é um canal e é um canal de baixa. Tá? Essa subida aqui não nos espanta, bateu na média 200, vem aqui para a parte superior do canal e imediatamente entra a pressão vendedora. Tá? Observa que esse candle tem muito mais pressão vendedora do que tinha no índice Bovespa. Muita atenção. No semanal, tá? Ele já vinha, perdeu a média de 20, o índice também perdeu, mas imediatamente ele botou um candle comprador imediatamente abaixo da média de 20, juntinho dela. Aqui não é o caso. Aqui, ó, ele perdeu a média de 20, tentou superar, fez um candle que deu sinal de venda aqui e agora botou um candle que é comprador, mas não é tão comprador quanto o do índice. Tá? Por que não? Por conta do padrão. Tem muita sombra superior em relação ao outro. Mas é comprador também. É um candle comprador. Tá? E aqui, inclusive, teve a possibilidade de trade. O trade que eu fiz, mas por conta do diário, na média de 200. Mas aqui também dava, quando você vê a banda fechando assim, às vezes dá trade aqui. Tá? É uma forma de operar. Então isso aqui começa a ficar comprador nesse sentido, mas esse é um canal de baixa do semanal, nítido. Tá? Não é só um recuo, o recuo era até aqui, até essa região era um recuo, agora não. Isso aqui é canal de baixa, esse canal de baixa é visto no semanal. Tá? Continua sendo, apesar dessa pressão compradora, dada por isso aqui, continua sendo muito provável a continuação do movimento para baixo. O dólar, ontem, fez um gap de baixa e subiu e deixou um candle também comprador. Observe que ontem foi o último dia do contrato, então nós vamos mudar aqui a linha da máxima do contrato anterior, a mínima do contrato anterior, está aqui neste nível, e a gente vai observar aqui
A mínima do contrato anterior e a máxima não estão muito distantes daquilo que é uma congestão. Nesse caso, nós já temos elementos para congestão, porque nós temos aqui vários toques nessa mesma região e vários toques na região de cima. Então, isso aqui é nitidamente uma congestão no diário, com uma tentativa de rompimento recente, que voltou, entrada de pressão compradora, muito volume, mas o último dia do contrato é sempre um dia de muito volume mesmo. Então o volume pode ser enganador nesse sentido, porque o último dia de vida de um contrato tem as rolagens, o último e o penúltimo, são dias que tem a rolagem dos contratos. Então está passando para lá para frente. Muita gente que não opera normalmente naqueles dias vai operar porque o cara não tem alternativa, tem que rolar o contrato. Então, e aí dá um volume muito maior do que o usual por conta dessa peculiaridade do vencimento do contrato naquela data. Né? Então esse volume aqui pode ser um pouco enganador nesse sentido. De todas as formas, um, fez um candle comprador aqui. Observe que houve pressão vendedora para baixo. E depois, na média de 9, entrou pressão compradora e o candle fechou fortemente comprador. Tá? Esse é um candle fortemente comprador, apesar de ele estar no topo da congestão e razoavelmente perto da máxima do contrato anterior. Então, o cenário continua comprador, para falar a verdade. Tá? Apesar de ser uma congestão e estar no topo dela, o sinal mais recente é fortemente comprador. Para as pessoas mais conservadoras, elas estavam esperando um fechamento dentro. Para fazer a congestão, para você voltar a operar a congestão, eu fico esperando um fechamento dentro da congestão. Esse aqui não foi um fechamento dentro da congestão e o seguinte também não. Então, nem esse foram fechamentos dentro da congestão, eles foram fechamentos fora da congestão. Então, por enquanto, não tem ainda o que teve aqui. Vai lá, tenta, fecha dentro da um candle negativo, tá? Quando perde isso aqui, o cara opera pro outro lado. Por enquanto não temos esse mesmo sinal conservador aqui. Muita gente mais ousada já começou a operar vendido aqui em cima mesmo, tá? Pela proximidade daquela resistência, que é uma resistência muito, muito importante, e pelo simples fato de que há uma congestão. No semanal, nós vínhamos com essa movimentação profunda aqui de queda, e aí recentemente parou, subiu, congestionou essa parte aqui, e essa semana vem tentando romper a congestão, exatamente o que a gente está vendo ali. Tá? Mas aqui já tem um significado um pouco diferente, porque observe a média de 20, que o dólar não fazia um fechamento acima da média de 20 desde novembro do ano passado. Todos eles eram abaixo da média de 20. Recentemente ele fez um, foi negado. Fez outro, foi negado. Fez outro. Essa semana vai ser muito importante. Se novamente houver a negação do fechamento acima da média de 20, então o padrão anterior se mantém. Jóia. Tá? Mas tem que negar o fechamento acima da média de 20. Se não houver esse fechamento e houver o rompimento ali acima, tchau e benção. Isso aqui é um padrão de zigue-zague, vai se formar um padrão de zigue-zague ascendente. Tá? Já há, para falar a verdade, né? Já há, isso aqui é um pivô complexo, mas já há, porque isso aqui é a formação de um pivô de alta. Complexo, sim, mas existente, é visível. Né? Então já vai dar sinal. Se passar ali, vai dar sinal para muita gente operar no dólar comprado. Para muita gente operar no dólar comprado. Tá? Já acabando com essa movimentação toda de baixa. Se houver a negativa, um candle parecido com esse, que venha para cá e negue, volte a fechar abaixo da média de 20, aí o cenário volta a ficar conturbado dentro de um potencial cenário de congestão, e aí não tem, para quem está operando tendência, não tem o que fazer, ficar esperando resolver o negócio. Quem opera congestão, aí vai operar dentro disso aqui. A Petro, a nossa Petro linda, continua linda, bonita e gostosa. É um espetáculo de ação. A Petro continua na sua supertrend de alta. Observa a supertrend de alta. Nós estamos falando sobre isso há semanas, se não há meses. E não mudou nada. Tá? Apesar, Campos, quando estava aqui, o pessoal estava assim, Campos, agora acabou, né? O mundo vai acabar para Petro, agora você vai se ferrar, né? O mundo vai acabar e você vai perder muito dinheiro. Não foi, não é verdade, tá bem? Bando de espírito de porco, torcendo contra os outros. Mas, todos os fechamentos são acima da média de 20, a média de 9 e a média de 20 estão alinhadas, faz um fechamento abaixo, imediatamente é contrariado, com força e com pressão. Então, tudo isso aqui continua indicando movimentação de alta dentro de uma supertrend. É óbvio que toda vez que chegar no topo anterior, vai ser aquele desespero, porque para passar é sempre mais difícil. Aqui ontem, ensaiou fechar acima daquilo ali, mas não fechou. Tá? Chegou pertinho, mas não fechou. Então,
ainda não temos um pivô de alta daqueles típicos. Falta fechar ali. Tem que fechar acima disso. Tá? Então, fechando ali, vai ter um pivô de alta, beleza, vamos lá. Se não fechar, se começar a fazer aqui uma dificuldade, como foi nesse momento, nós talvez comecemos a montar uma congestão de topo. Tá? Mas isso ainda estamos longe de poder verificar, mas é uma possibilidade, tem que ficar atento. A coisa tem que deslanchar para cima, ou então a gente vai enrolar aqui nesse meio. Por outro lado, o semanal é um espetáculo, né? O semanal é essa alegria aqui, ó. Quando você tem uma super trend de alta com candles pequenos no semanal, meu irmão, é aquela coisa que você fala assim, porra, ganhei na loteria. Eu quero ganhar dinheiro com esse troço aqui, porque isso aqui vai dar muito dinheiro. É verdade, é exatamente isso. Quando você encontrar uma super trend de alta no semanal, o que não é uma coisa tão comum, no diário é bastante razoavelmente comum, mas no semanal não. Quando você encontra como isso, você tem que tirar proveito. Tá? Você tem que tirar proveito. Candles pequenos, médias alinhadas, tudo apontando para cima. Nada, nenhum único sinal para venda que aparece aqui nisso. Ah, mas aqui teve sinal de venda, não teve, Campos? Não, isso aqui é uma correção. Tá? Chega num ponto aqui, ó, o ativo vai, volta e vai. Isso é o normal, isso é o esperado, é assim mesmo. É bem possível que façamos outra por aqui, parecida com isso, dentro do mesmo cenário e a coisa continue subindo. Essa é uma oportunidade de você comprar um excelente ativo mais barato, que é o que todo mundo quer, né? Todo mundo quer comprar coisa barata, mas na hora que tá barato ninguém compra, porque o cara fica com medinho. Ah, eu tô com medinho, tá caindo. É exatamente a hora que tu quer comprar o bagulho, velho. Na hora que tá caindo, na hora que tá barato. Ah, não, eu quero comprar quando passar aqui. Ou seja, você quer comprar um negócio caro, não é não? Porque aqui estava num preço que talvez fosse caro. Tanto estava caro que muita gente resolveu vender. Aí você fala, não, agora eu não quero. Tô com nojinho. Aí outra sobe, você fala, agora tá caro, então agora é que eu quero. Porra, faz sentido? Não faz sentido. Só uma tossidinha aqui, pera aí, rapaziada. Pronto, de volta. Não morri. Então, continua sendo um cenário super trend de alta, nenhum sinal para venda, começa a ficar um pouco afastado da média de 20, tá? Mas não tanto assim. Observe que aqui a distância é muito superior a essa, mas já começa a ficar um pouquinho afastado da média de 20, e aí já, quando isso acontece, a gente tem um sinal potencial para uma leve correção. Correção, não virada de tendência. Mas tudo aqui aponta para continuação do movimento de alta, tá? Continuação do movimento de alta. Pelo menos é o que o gráfico diz. A Vale, que resolveu dar o sinal da graça, né? Mas tá uma nhaca para operar no diário. Tá uma nhaca, tá horrível. Tá? Tá horrível. E tinha vários gaps. Fechou todos os gaps que tinha. Aí deixou uma opção de gaps na subida, que também seria. Aqui eram suportes, aqui viraram resistências. E agora está começando a fazer aqui fechamento dos gaps. Tá uma tragédia. Tá no meio de um gap, portanto tá numa zona de resistência. O zigue-zague era descendente, continua, para falar a verdade, continua descendente, mas aqui, ó, já começa a mudar o padrão. Isso era uma bandeira de baixa, até a ordem contrária, isso era uma bandeira de baixa, se perdesse aqui era venda. Pois é, não só não perdeu, como botou um belo gap, passou a média de 20, ou, desculpa, a média de 9 e botou um candle para cima aqui interessante. Não com muito volume, mas começa a enfrentar esse gap. E se houver um fechamento acima da média de 20, o cenário fica completamente zoneado de vez. De vez, porque aqui o cenário era comprador, aqui o cenário era vendedor e agora o cenário é de uma confusão sem fim, tá? Isso tá uma zona. Dá para comprar? Dá para comprar, sim, mas é mais por convicção fundamentalista que o ativo está barato do que por sinal gráfico. Sinal gráfico, isso aqui tá uma bagunça, não indica você fazer absolutamente nada. A melhor coisa a fazer, para quem opera o diário, swing trade, né? 2, 3, 4, 5 dias ali, a melhor coisa a fazer é ficar longe de Vale, tá uma zona, não faz nada. Fique longe, fecha o gráfico da Vale, espera aí um tempo e depois você volta. Porque tá muito confuso. Certo? Mas quem faz pelo semanal, a coisa não é tão confusa mais. Tá? Você vê que aqui vinha uma tendência de baixa. A Vale vem nessa congestão também de muitos anos. Tá? E aí veio, chegou na média 200, reagiu, média 200 reagiu. Aqui, que é o maldito, isso é aqui, era para ter subido e rompido. Aqui era o cenário que invertia isso para a gente voltar para o topo da congestão. Falhou. Foi exatamente esse ponto aqui, ó, e fez isso. Aqui zoneou o negócio. Voltou, perdeu a média de 200,
Não teve follow-through, porque teve um candle que fechou abaixo, foi esse, mas não teve sequência para baixo. Muito pelo contrário, fez esse candle, que é um candle de ignição no semanal. Saindo da zona de suporte, rompe a média de 20, rompe a média de 9, rompe a média de 200, tem volume. Esse é um candle de ignição. E aqui, novamente, era uma outra força para romper para cima. Foi esse ponto aqui. E aí não foi. Não desenvolveu. Fez essa nhaca que está agora, mas continua não só acima da média de 200, como continua acima das médias de 9 e de 20. E o cenário no semanal é comprador. Porque fez fundo, topo, fundo, fundo mais baixo que aquele, topo mais alto que aquele ali, mas assim, só sombrinha, né? Foi mais ou menos na mesma região, mas foi um pouquinho mais alto. E agora está ensaiando montar um fundo mais alto que aquele. Então, se o candle dessa semana ultrapassar isso aqui, fechar aqui acima, isso vai ser um fundo, e esse fundo é mais alto que aquele. Esse topo é milimetricamente, mas é mais alto que aquele, então a gente vai começar a desenhar um sinal para cima. Enquanto que aqui está uma confusão do cacete. Tá? Então, no semanal, mesmo graficamente, a Vale começa a ensaiar a possibilidade de compra. Tá? Para quem é mais conservador. Mesmo para quem é mais conservador. Quem é menos conservador já está comprando ali há muito tempo, como é o meu caso. Mas quem é mais conservador e que joga pelo seguro, que é o que deveriam fazer a maior parte das pessoas, estava esperando um sinal. Esperando o sinal seria aqui. Não foi. O sinal veio aqui. O cara talvez tenha comprado ali e está padecendo, né? Já um tempão aqui de sofrimento. Mas se romper isso aqui, a Vale vai dar um sinal comprador muito bacaninha para a operação do lado comprado. E aí eu espero que a maldita cabeça de burro, a macumba ou o feitiço, sei lá como é o nome que o pessoal dá para isso, que fizeram aqui foi poderosa. Tem um gap aqui que não fecha nem por um decreto. Vamos ter que chamar uma empreiteira para enfiar concreto nessa porcaria e ver se fecha esse negócio. E quando fechar, aí a gente fica feliz e contente, comprado em Vale, para ela tentar subir o máximo possível, não necessariamente voltar lá aqui em cima, porque o cenário macroeconômico está diferente do que era aqui e do que era aqui, mudou bastante o cenário macroeconômico, então não necessariamente a gente vai conseguir ter o mesmo retorno lá em cima, mas um retorno muito superior a R$ 73 eu acredito que sim. Então aqui a possibilidade é concreta que, se romper essa porcaria, venha para lá. Mas tá difícil. Por último, temos os nossos simpáticos juros que vinham caindo. Se você olhar aqui, ó, espetáculo, espetáculo, espetáculo. E aí, esta semana, ou melhor, esta semana, esses últimos dias fez um fundo, outro fundo, fundo no mesmo nível, potencial para um fundo reflexo que foi acionado com esta simpaticíssima barra com este volume. Tá? Então isso aqui é um fundo reflexo, alvo já foi inclusive atingido, na barra seguinte já foi atingido, e agora uma correção dentro desse movimento muito forte de alta. Isso aqui muito provavelmente é motivado pela diferença na taxa de juros. Bom, primeiro porque os Estados Unidos sinalizaram que vão manter a taxa de juros como estavam. O pessoal já está começando, sonhando, não sei de onde que tiraram a ideia, de que a taxa de juros lá ia começar a descer, o que é uma ideia completamente, sei lá, não sei de onde que as pessoas tiram uma ideia dessa. E os caras sinalizaram que vão manter dessa vez com potencial de subir ainda. E isso fez com que muita gente que estava sonhando já com queda de taxa de juros americana, não sei realmente, não consigo imaginar de onde que o cara tirou essa ideia, porque a inflação cedeu, mas cedeu muito pouco, continua muito acima da meta, o core da inflação não está cedendo tão bem quanto era, a taxa de emprego não cedeu, continua pleno emprego, de acordo com as definições deles, e a pressão inflacionária persiste, ou seja, nada do que era objetivado com a taxa de juros elevando foi atingido. Se não foi atingido o objetivo 100%, é a tarefa do Banco Central manter, do Fed, manter o troço como está ou até agravar até que se atinja o objetivo macroeconômico, tá? o objetivo financista de corrigir a inflação que está e diminuir a pressão inflacionária. Isso não aconteceu. No caso do Brasil, que todo mundo estava achando também que a nossa taxa de juros ia cair para 8%, já agora, daqui a pouco, vai sim, vai pá, 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 pá. Não, não. Agora o povo botou as orelhinhas, as barbas de molho, as orelhinhas de pé, vendo, bom, se a taxa americana não cair, a nossa não pode cair. Ai, sério, Campos, qual é a relação que tem? Tem gigantesca relação. A gente falou sobre isso recentemente, procura o vídeo aí em que a gente fala sobre as relações das taxas de juros. Então, se a taxa lá não cai,
e pelo contrário, continua tendo um certo viés de subida, a nossa não tem como cair muito mais. Pode cair, mas não muito mais, não para os 8 que o pessoal estava pensando. E isso está refletido na taxa de juros de longo prazo. A taxa de juros de longo prazo recentemente estava abrindo a boca, ou seja, as de longo prazo estavam de muito longo prazo e outras de um longo prazo não tão longo, vamos botar assim, dois longos prazos diferentes, elas estavam se afastando. E isso é um sinal de atenção. Agora elas começaram a dar uma leve corrigida nos últimos 2 dias. Provavelmente isso foi o que arrefeceu a subida. Mas ainda assim, elas continuam muito sinalizando problemas para o longo prazo que não vão permitir, pelo menos até o momento, que o Banco Central do Brasil continue baixando sua taxa de juros como vinha fazendo, e isso se reflete aqui. Do ponto de vista gráfico, que é o que nos interessa, seu desse blá 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 aqui é só para entender o fundo de pano desse negócio, mas o dólar, os juros vinham nessa tendência de baixa alucinante. Isso aqui é uma super trend de baixa. E como a gente falou, super trend de baixa, a gente opera para baixo até a ordem contrária. Agora nós fizemos uma tentativa de romper a média de 20. Foi fortíssima pressão vendedora depois, o fechamento foi abaixo da média de 20. O candle ainda não modifica o que tinha aqui. Se perder a mínima da semana, aqui embaixo, a taxa de juros continua sendo motivo de observação para baixo, de negociação para baixo. Tá? Agora, se romper lá em cima, começa a modificar esse cenário. Tá? Começa a modificar esse cenário com uma situação realmente muito mais para subida. Ah, aqui tem o pivô de alta. Não, não tem. Tá? Só tem um candle, isso não forma pivô. Eu detesto essa ideia de micro pivô, então não uso. Mas se você usa micro pivô, então aqui tem um pivô de alta, isso aqui já é um pivô de alta. Mas eu não uso, portanto aqui não há pivô nenhum, é apenas um repique dentro de uma tendência de baixa muito clara, diga-se de passagem. Ok? Bom, então é isso aí que eu tinha para falar do nosso simpaticíssimo semanal. Se vocês puderem colaborar com o canal comprando os livros e adquirindo conhecimento para vocês, está aqui disponível no clubedeautores.com.br. Tá bom? Um abraço para todo mundo, um ótimo final de semana. Tem muitos vídeos para entrar ainda nesse final de semana, hein, rapaziada? Não percam, rapaziada e moçada. Eu falo sempre rapaziada porque é um hábito, né? A gente sempre falava isso. Mas hoje em dia a gente tem que ser plurigenérico e sei lá como mais para ser politicamente correto. Então, rapaziada, moçada, outros que não se definem nem como rapazes nem como moças e todo mundo, não deixem de assistir os vídeos nesse final de semana. Valeu, abração para todo mundo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.